Boa tarde. Cumprimento a todos aqueles que despendem seu tempo nestas nossas reuniões relativas ao tema geral da propedêutica jurídica, a introdução ao estudo do direito, ao pensamento jurídico, à filosofia do direito. E, inicialmente, gostaria de agradecer muitíssimo a Noreg do Paraná, que faço na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica Dallavec, pelo apoio de divulgação que concede a estes nossos encontros. Nós estamos tratando como tema, o capítulo geral do conceito, da noção de direito público, tentando encontrar elementos para caracterizar o direito público, distingui-lo nas suas diferentes espécies e discriminá-lo do direito privado. Não é uma tarefa fácil. Essa é uma vexata question, como distinguir o direito privado do direito público. E, para tanto, estamos seguindo a trilha deste grande pensador brasileiro, que foi José Pedro Galvão de Souza. Na terça-feira, agora passada, eu tive ocasião, aliás, uma ocasião magnífica do ponto de vista como eu disse ao final, foi uma verdadeira diversão a conversa que tive com três grandes juristas, pensadores do grupo Veredas, tem uma página lá no YouTube, Veredas, tratando do pensamento de José Pedro e de aspectos da vida de José Pedro. Isso foi muito interessante, esse nosso encontro. E ali referimos algumas ideias de José Pedro acerca do direito natural. E eu observei aos que nos estavam assistindo que temos esse encontro aqui 2 vezes por semana e nesse momento estamos cuidando do pensamento de José Pedro. Na mesma noite, isso é interessante observar, eu recebi do Miguel Fernando Galvão de Souza, que é o segundo filho do Dr. José Pedro, pelo WhatsApp, uma série de arquivos de um livro biográfico que o Miguel está escrevendo, está já praticamente terminado, com várias fotos, com indicações muito interessantes sobre a história deste nosso pensador. É curioso o que faz o tempo, e isso tem sempre um aspecto de mistério. No momento em que nós mais teríamos de pensar que o pensamento de José Pedro tivesse abandonado, abdicado da cogitação doutrinária, dos novos pensadores, é este o momento em que ele surge com mais força, e não no momento em que, vivo, produzia sua obra para um país que parecia composto de católicos. Esse é o tema. Aliás, esse é um esclarecimento da obra dele. Ele escreve para um país que tem uma maioria nominal de católicos, escreve para alunos de uma universidade que se afirmava católica e, portanto, escreve catolicamente, ou seja, desde uma posição católica, o que não quer dizer desde uma posição de teologia revelada, desde uma posição religiosa, mas desde uma posição de doutrina filosófica, política, social, econômica, católica. E por isso o livro hoje soa como algo distinto de boa parte das obras que nós encontramos hoje. Num discurso pequeno discurso que eu proferi lá salvo engano, no congresso da UJUCASP, da Digna Entidade da UJUCASP aqui de São Paulo, eu fiz esta observação, que nós temos muitos católicos juristas, mas temos poucos juristas católicos. Ou seja, a impressão que dá é que boa parte dos nossos católicos, que exercem as suas funções no âmbito do saber jurídico, deixam o seu catolicismo para o domingo. E de segunda a sábado se comportam como se não tivessem uma religião, um credo. Então, diversamente, José Pedro não é um católico jurista, José Pedro é um jurista católico. José Pedro não era um católico filósofo, era um filósofo católico.
Vamos então seguir aqui no tema de hoje, continuando a ideia do bem comum como fim do Estado. Isso quer dizer que o bem comum é o fim do Estado, nós estamos aqui tendo presente a ideia da causa final do Estado. As causas são fundamentalmente quatro, todo mundo sabe. A causa material é a causa formal, que constitui chamadas causas intrínsecas, que permanecem no efeito, e as causas extrínsecas, que são a causa eficiente e a causa final. A causa final tem como característica ser a primeira na intenção, ela é a última na ordem da execução, ou seja, só ao fim da execução de alguma coisa que a causa final se cumpre, mas é a primeira na ordem da intenção, antes de a obra realizar-se. A ação ou o produto, a obra aqui em sentido geral. E essa finalidade, suposto ela se mantenha ao longo da conduta e ao longo de eventual produção, quando se vai fazer alguma coisa exterior, essa finalidade preside, norteia todo o trabalho de ação ou de produção humana. Portanto, a finalidade é efetivamente a mais importante das causas, porque é ela que dá os critérios, dá o norte para o agir da causa eficiente e para a aplicação da forma à matéria. Como nós temos gente aqui muito jovem, eu vou lembrar aqui como Aristóteles tratava destas causas para dar uma ideia analógica do que são essas quatro causas fundamentais, deixando de lado as suas divisões, as suas especificações. Aristóteles indicava como ilustração a estátua do rei Midas. E dizia que o escultor, pensemos aqui Praxiteles, apanhava um bloco de mármore, um bloco bruto de mármore, isso significa a matéria, ou causa material, e sobre essa matéria ele se aplicava como escultor e usando também alguns instrumentos, como causas instrumentais ou causas eficientes secundárias, tal que ele, causa eficiente principal, e essas causas eficientes secundárias agiam sobre a matéria. Isso aí é a causa eficiente, o conjunto das causas eficientes. E ao agir sobre a matéria, colocavam nela uma determinada forma, ou seja, limitavam a matéria por meio desta forma. Qual era a forma desejável? A figura do rei Midas. Mas só depois do recorte dessa matéria pela forma, ou seja, pela causa formal, é que poderia cumprir-se a finalidade, que foi lá a primeira na intenção do escultor. Qual era a finalidade? Agradar o rei Midas. Então, só no final, ao entregar a estátua ao rei Midas, ele atingia plenamente a sua finalidade. Mas foi a primeira na intenção. E assim é na nossa vida, não é? Começamos um estudo, porque lá à frente queremos saber a matéria que estamos estudando. Vamos fazer a faculdade de Direito e queremos, lá à frente, ter um diploma, uma habilitação na área jurídica, ou na área da medicina, ou na área da arquitetura, conforme vamos fazendo outras faculdades. E essa intenção, que é a primeira, dá os critérios para perseguir o objetivo, para ser o fim, que só lá à frente vai executar-se. E o bem comum é exatamente isto, ou seja, é a finalidade do Estado. O Estado deve buscar o bem comum, dedicar-se ao bem comum. Isso é relativamente simples de dizer e difícil de especificar. Há situações em que é mais fácil ver o bem comum, outras é mais difícil. Vamos ver, nos tempos em que nós estamos vivendo, temos essa questão à frente. Já estamos tratando num tempo de pandemia, em que houve evidente demora atribuída à falta de comunicação a tempo das entidades internacionais, particularmente da OMS, que demorou para apontar essa situação.
uma certa morosidade também, adotar as providências no Brasil. Lembra-me aqui que na época pouco anterior ao Carnaval se dizia que não havia problema nenhum, que nós podíamos ter o Carnaval realizado, etc. E depois todos estamos preocupados agora com o problema da vida. Temos que garantir o mais possível a saúde do nosso povo. Bom, a partir daí, começo então com uma aparência de conjugação de todas as correntes, todos querem salvaguardar a vida, pelo menos nominalmente se fala isso, mas aí começam as distinções de como se vai fazer a salvaguarda desta vida. E a matéria também do bem comum. Como fazer para atingir o bem comum? Quais meios adotar para a salvaguarda deste fim? Então, uns pensam que seria o ideal o bloqueio, o confinamento, o isolamento absoluto. Hoje se fala aí até mesmo nessa expressão inglesa, lockdown. Outros dizem, não, esse sistema não é o melhor, porque nós devemos permitir que haja uma contaminação, ainda que lenta, controlada, para que a epidemia desapareça. E, por outro lado, nós não temos que pensar só na saúde de hoje. Temos de pensar uma saúde sustentável, ou seja, ao longo do tempo. Aí responde, não, mas para termos saúde sustentável, temos que manter os hospitais em condições de recebimento de pacientes. Bom, isso é verdade, mas ao mesmo tempo nós estamos projetando para mais tempo as dificuldades de atender pacientes que possuam outras doenças, que não seja só essa da Covid-19. São situações difíceis de decidir por um lado ou por outro. Decidir se usa a hidroxicloroquina, enquanto alguns aguardam aparentemente que haja uma certeza metafísica para o uso dessa medicação, usada já em numerosos países, outros entendem que não, vamos usar, embora não haja ainda uma confirmação integral, que demoraria décadas para termos. Vai um pouco mais além. A discussão passa agora por um outro tema. Que coisa é a saúde? É só a dimensão corporal? Ou nós temos uma dimensão psicológica? Se nós vamos lá nos medidores quantitativos das mortes, vamos ver que o número dos suicídios vem crescendo assustadoramente. Como resultado, se não direto da pandemia, resultado reflexo do estado social nosofóbico, ou seja, de medo da doença, e de calamidade pública, de depressão econômica, com muita gente perdendo seus negócios, falindo, etc. E que acaba isso resultando no aumento dos suicídios. Ou seja, há também esse aspecto da saúde psicológica. Mas vai-se além. Deveríamos pensar também, a saúde do ser humano não é apenas a saúde corporal e sequer anímico-psicológica, mas é também a saúde espiritual. Aí temos o problema do fechamento das igrejas. Frequentemente, é preciso que se diga isso com todas as letras, frequentemente esse fechamento não foi determinado por ordem do poder secular. É verdade, em alguns casos, houve uma portaria aqui da Secretaria da Saúde, de uma cidade do interior de São Paulo, houve, ao que parece, um decreto autônomo de um governador de estado, há decisões judiciais, aqui mesmo em São Paulo, quanto à Basílica de Aparecida, houve aqui uma na capital de São Paulo, mas que teve a liminar suspensa por ato da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabe-se que agora, há pouco, em virtude de uma manifestação pública, que houve situação assemelhada no estado de Minas Gerais, mas a grande verdade é que a maior parte das determinações para a clausura das igrejas partiu exatamente das autoridades eclesiásticas. Esse é o problema. E aí entra em discussão se realmente a saúde é exclusivamente ou predominantemente corporal, ou se nós temos também que cuidar da saúde espiritual. Se essa saúde espiritual pode ser
cuidar da distância, ou seja, por assim dizer, com toda a sem os sacramentos. Então, vejam que são perguntas difíceis, de respostas complicadas, que devem ser adotadas com ponderação, examinando as circunstâncias, calculando bem os riscos, calculando os benefícios, etc. E isso mostra que é cômodo falar que o bem comum é a finalidade do Estado, e assim o é, e difícil dizer, em cada caso, qual é efetivamente o bem comum. Essa discussão é uma discussão historicamente vasta e provavelmente pouco vencível no plano humano. As declarações de guerra, por exemplo, frequentemente passam por um exame dos pressupostos para a guerra defensiva. Os casos de direito de revolução, que envolvem também umas certas avaliações. Lembram-se, alguns, seguramente, da passagem célebre da velhinha de Siracusa. Estava lá a velhinha, rezando numa igreja pelo bem do tirano Dionísio, enquanto a população toda estava se amotinando para derrubar o tirano. Até que alguém, uma pessoa mais velha, e há uma sugestão de Aristóteles para que se consultem os mais velhos já viveram mais, têm mais experiência, se lembrou da velhinha. Disse, olha, acha bom que nós, antes de tomarmos uma decisão de depor o Dionísio, que nós nos desloquemos até lá à igreja, porque eu soube que a velhinha aqui de Siracusa, está lá rezando pelo bem do Dionísio. E foram procurar a velhinha. Senhora, nós estamos querendo derrubar o tirano, enquanto isso a senhora fica aqui rezando pela vida dele? Ela falou, é verdade. Eles perguntaram, mas por que a senhora está fazendo isso? E ela falou, porque eu conheci o pai e o avô dele. O que ela queria dizer com isso? Que cada tirano que vinha era pior que o anterior. Então que era melhor não arriscar derrubando esse Dionísio e admitindo que o filho dele, o sucessor dele, assumisse o poder. Então, isso mostra a dificuldade que nós temos nas soluções concretas, porque são soluções prudenciais, muitas vezes. E só o tempo, frequentemente, vai indicar-nos se nós agimos bem num sentido ou no outro. Temos que ter muita paciência para avaliar esses sinais. Mas então, voltamos ao tema aqui, do bem comum, para concluir. São 3 páginas de leitura. Quem tem o livro, Associação Teoria do Estado, páginas 24 e seguintes. Então, o Dr. Zé Pedro vai aqui fazer, de maneira concisa, a redação de 2 conclusões, que ele chama de conclusões preliminares e fundamentais. Ou seja, preliminares porque isto ainda vai avançar um tanto mais, mas são fundamentais exatamente porque dão os fundamentos, os pilares do que vem na sequência. Primeira conclusão. Diz ele, sendo o fim último do homem um fim ultraterreno e sobrenatural, já vemos aqui esta posição católica adotada por José Pedro, e explicamos por que ele tomava claramente essa linha. Sendo o homem conduzido pela igreja para esse fim superior, esse livro foi escrito em 1960 e pouco, mal iniciava então os tempos ele foi publicado em 67, mas eu vou explicar uma coisa aqui. Mal se iniciava o tempo do pontificado de Paulo VI. Esse livro é fundamentalmente a recolha de artigos que o Dr. Zé Pedro publicou num jornal chamado A Reconquista, e que ele publicou em 1952 e 53. 52 e 53 eram tempos do grande Papa que foi Pio XII. Então nós vamos entender a boa parte dessas afirmações de José Pedro à luz do que era a igreja ao tempo do pontificado deste grande Papa, vou dizer que foi o Papa Eugênio Pacelli. Essa revista Reconquista foi criada aqui em São Paulo, mas com o apoio de dois outros pés, por assim dizer. Francisco Elias Terrada, na Espanha, e Guilherme Braga da Cruz, em Portugal. E o título Reconquista
foi sugerido ao Dr. Zé Pedro pelo grande Arlindo Veiga dos Santos. O Dr. Zé Pedro ia criar a revista, tinha formato de um jornal, e estava em dúvida sobre o nome. E o Arlindo Veiga dos Santos conversou com ele, e depois dessa conversa, no dia seguinte, vai à casa do Dr. Zé Pedro, na Rua Varé, e diz a ele, olha, eu achei o título, deve chamar-se Reconquista, e assim foi adotado. Então, essa obra, embora publicada em 1967, estava fundamentalmente escrita lá no início da década de 50. E ele faz algumas correções, revisões nos anos imediatamente anteriores à publicação de 1967. Então, dizer, o homem é conduzido pela igreja para esse fim superior, ultraterreno, sobrenatural. Daí seguindo-se que o Estado, organizando a sociedade, deve fazê-lo coadjuvando a igreja na esfera temporal, de que segue a necessidade de uma união e harmonia entre os dois poderes. Segundo ponto. Sendo a sociedade política composta de famílias e de outros grupos, é a todos esses agrupamentos que devem ser proporcionadas as condições exteriores constitutivas do bem comum. O Estado não deve, pois, opor-se à existência dessas coletividades, nem tomar a si as suas funções, pois são elas precisamente os membros orgânicos da sociedade, que devem diretamente por si alcançar o seu próprio bem. Agora vamos dar um exemplo aqui. Eu comecei a minha exposição de hoje agradecendo muito a presidência da Norég do Paraná pela promoção de divulgar aqui essas nossas opiniões. Essa é uma entidade, um agrupamento social autônomo, uma entidade particular, como são aí as diferentes entidades dos notários e registradores. Um grupo social que se forma, se não propriamente de maneira espontânea, quase espontaneamente, com um interesse de reunião daqueles que têm o mesmo ofício. Como, infelizmente, praticamente desapareceu a ideia das retas corporações de ofício, como pessoas de direito público não estatal, vão se formando entidades particulares, que atuam sem o mesmo, é preciso dizer, sem a mesma força, sem a mesma autoridade das corporações de ofício, mas frequentemente atuam muito bem. Elas atuam de acordo com a condição daqueles que as dirigem. Ou seja, tanto valem essas entidades quanto valem seus diretores. Porque, ao fundo, não há um grande controle dessas atividades. Se for uma má direção, será uma má entidade. Se estiver em boas mãos, será uma boa entidade. São grupos sociais. E o Estado não pode opor-se à existência dessas coletividades, nem apropriar-se de funções que são próprias disso que um autor muito importante, como foi Juan Bautista de Mello, chamava de soberania social. Ao lado da soberania política do Estado, existe uma soberania social, ou seja, um poder de decidir em última instância no âmbito da sociedade política, sem a interferência do Estado. O interesse de cada homem, diz José Pedro, está intimamente ligado ao de sua família, ao do grupo profissional a que pertence, ao do município local em que vive. Realmente, os nossos interesses são quase sempre muito concretos, não é? Nós temos o interesse nosso familiar, o que vamos fazer nas nossas casas, como vamos cuidar. Hoje é aniversário de uma das minhas filhas, da minha segunda filha, a Thaís. Então, cuidar vamos preparar hoje uma pizza para comer. Então, hoje, nenhuma reunião à noite aqui, não vai gravar nenhum programa, nem transmitir nada hoje, está certo. É interesse local. Estou ligado a esse interesse. Vamos pensar ainda em interesse profissional. A mim, por exemplo, me interessa muito saber como vão as coisas no âmbito da magistratura. Eu presido a 11ª Câmara de Direito Público, então acabamos de fazer as tais sessões telepresenciais ou não? Aí consulto o meu amigo desembargador Fábio Della Vecchia para saber como estão indo as reuniões dele, vejo aqui se convém ou não, ouço uma observação muito importante, de que nós, com essas sessões telepresenciais, o risco de que elas ultrapassem o período da emergência e se convertam em algo permanente, quebrando a humanidade, quebrando o traço humano das sessões, que isso é muito importante. Como ir lá, a discussão, como se diz, perdão a expressão, olho no olho, faz bem para o ambiente jurídico, para honestamente
expor as divergências e, com isso, uma pluralidade de vistas em questões práticas, chegar a soluções melhores. Então, tudo isso me interessa, diz respeito à minha profissão. Os notários, por exemplo, se preocupam com as condições do notariado. Os registros, por exemplo, também. Isso aí, o problema momentoso da, da sufocação, asfixia econômica das centrais. Pois, isso diz respeito às profissões, não é? E é um interesse concreto. E da mesma forma nos interessamos pelo nosso município, mais do que nos interessamos pelos problemas em geral do Estado ou mesmo da União. Porque os nossos interesses são concretos e são particulares, são singulares, têm a sua peculiaridade. Eles não são esses interesses abstracionistas que dizem do homem com H maiúsculo, da humanidade com H maiúsculo. Não, não. Deixemos isto para os ideólogos, os verdadeiros ideólogos, gente que faz a ideologia aqui é considerada não como doutrina, mas como algo que se afasta da realidade, que é cega para a realidade, ou míope para a realidade. Podemos dizer, diz José Pedro, que o bem comum é a organização de todos os bens particulares. Isso é que ideia notável do Dr. José Pedro. É realmente a organização, a ordenação dos bens particulares, tal que nós possamos todos ter os nossos bens particulares resguardados, possamos realizá-los sem que uns confrontem com os interesses dos outros, ou quando confrontem, que isso seja rapidamente conciliado. Isso é organizar, ordenar o bem comum, colocar em ordem. Não é, portanto, a simples soma ou adição dos bens individuais, essa é a tese do liberalismo, que acha que a adição dos bens individuais, que é uma sinopse do José Pedro a respeito do assunto, né? É que realiza o bem comum. Nem é a absorção dos bens particulares pelo Estado, como prega o socialismo. Lembremos, neste momento é importante, a pretexto de garantia da saúde, não é possível que nós abdiquemos inteiramente deste grande bem que é a nossa liberdade. Eu tenho visto uma coisa aqui que eu queria observar. Gente que habitualmente defende o aborto, defende o direito ao suicídio assistido, defende o direito à eutanásia, defende o direito à adição ao uso de drogas, etc., posta-se agora no primeiro lugar para a defesa da saúde, contanto que as liberdades fiquem restringidas. É muito interessante considerar esse ponto. Portanto, conclui José Pedro esse ponto. A missão do Estado reside nessa tarefa organizadora ou coordenadora. Muito bem, coordenadora. Ordenar com outro. A sociedade também tem a sua ordenação própria dela, independente da interferência do Estado. Conteúdo do bem comum. Diz José Pedro, entre as condições da felicidade social, olha que interessante, felicidade social, nós somos chamados à plena felicidade. Essa plena felicidade é temporal, no que for possível, e sobrenatural. Essa felicidade temporal é individual e social. Ou seja, eu posso buscar a minha felicidade individual, ou seja, um bem-estar, por exemplo, físico e psicológico. E para isso, uma boa taça de vinho, por exemplo. Uma boa alimentação, por exemplo. Um bom descanso, por exemplo. Mas posso buscar também a minha felicidade social, tendo, por exemplo, um regime ordenado de liberdade, em que as pessoas são livres concretamente, que podem exercer o seu direito de trabalhar, que podem exercer o seu direito de alimentar, que haja o melhor possível, o mais possível, e pobre sempre haverá no mundo, mas haja o melhor possível, um mínimo oferecido à subsistência, que é a felicidade social. Portanto, diz muito bem José Pedro que as condições de felicidade social ou política põem, em primeiro lugar, a ordem jurídica, isto é, o reconhecimento dos direitos de cada um e sua tutela eficaz pelo poder público. Tutela eficaz e reconhecimento de direitos de cada um significa também segurança jurídica, segurança de orientação, uma certa prognose quanto às decisões dos tribunais. Nós temos convicção de que os tribunais decidirão com amparo nos textos legislativos, etc., etc. Faz parte da felicidade política.
Costumam os juristas dizer, essa célebre expressão romana, ubi societas ibi ius, ou seja, onde está a sociedade, ubi societas ibi ius, aí está o direito. Onde existe a sociedade, aí deve também existir o direito, diz José Pedro. Pois sem o direito, os vínculos sociais se romperiam e os homens acabariam por cair em perpétua anarquia. Esse é o erro, aliás, desse liberalismo na linha anárquica ou caótica, que quer afastar completamente o Estado, a ordem jurídica, do ambiente social. Tal que o Estado não existe, até mesmo se advoga o fim do Estado, em posições mais extremas. É esse direito que impõe um justo limite à atividade de cada um, limite que se torna indispensável fixar sob pena de viverem os homens na insegurança e na intranquilidade. A intranquilidade é exatamente o contrário da paz, que é a tranquilidade da ordem. Mas notem, esse limite precisa ser posto na lei e respeitado pelo judiciário. Por outras palavras, o direito realiza a limitação das liberdades, sem o que a própria liberdade desaparece, ficando os mais fracos à mercê do poder dos mais fortes. Isso aqui me lembra uma passagem do padre Lacordaire, que dizia que entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta. Entre o fraco e o forte, ou o forte e o fraco, a liberdade escraviza e a lei liberta. O direito, pois, é condição sine qua non de ordem e paz na sociedade. Sem o respeito à vida e aos bens de cada um, nem sequer a coexistência humana seria possível. Eis porque se destaca, num plano de importância vital, a ordem jurídica entre os elementos que constituem o bem comum. Ele não fala aqui, esse livro é um livro de iniciação, mas é preciso que seja uma ordem jurídica estável. Santos Isidoro, já nas etimologias, dizia que a lei deve ser o mais possível permanente, ela só deve mudar em situações extremas, que é exatamente o oposto do que vivemos no mundo inteiro, né, nesses tempos contemporâneos, com uma sucessão, uma avulsão de leis, um vórtice que a cada dia é preciso ler no Diário Oficial para saber quais são as mudanças do dia. Eu tenho um exemplo interessante a referir aqui, não é mudança propriamente de lei, mas foi de orientação do STF. Nós levamos um mandado de segurança, mais ou menos uns 6, 7 anos, para julgamento. Não me lembro exatamente qual era o tema, envolvia procedimento administrativo, alguma coisa do gênero. E o relator era esse grande desembargador de São Paulo, o desembargador Haroldo Viotti, um dos mais prestigiosos e cultos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. Realmente é o decano da minha Câmara e tenho muito respeito pelas posições dele, pela capacidade jurídica dele. E ele fez o voto, fortemente baseado na jurisprudência dominante não, uníssona do Supremo Tribunal Federal, e leu o voto, e ao terminar o voto, antes de eu votar, o advogado estava presente e suscitou uma questão de ordem. E o presidente, eu não me lembro quem era o presidente na altura da Câmara, disse, pois não. Disse, não, desculpe, é um pouco inusitado o que eu vou dizer, mas é que ontem, na sessão do Supremo Tribunal Federal, o Supremo, por unanimidade, alterou essa posição. E aí trouxe um novo número, de um acórdão que havia sido proferido, o julgamento, na véspera, alterando totalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E isso provocou de imediato, nós retiramos o processo para examinar, íamos decidir à luz, agora contrastada com essa nova decisão. Então, nós vivemos em um período, efetivamente, em que as coisas se modificam com muita rapidez, e isso não é um problema brasileiro só. Aqueles interessados em estudar a questão, por exemplo, na Itália, têm a se dispor a obra de um grande jurista, é verdade, mas voltado a essa uma verdadeira agnosia do justo, ou seja, entende que o justo não existe, a verdade não precisa ser buscada, só se busca o interesse. É um autor importante, trata desse assunto, como Natalino Hirti. Há também uma obra menor, mas interessante, de divulgação e de síntese
de um jurista italiano que foi presidente da Suprema Corte Italiana, Gustavo Zagrebelsky, que mostra isso, ou seja, o direito é um problema de interesse. Nós vamos realizando de acordo com o interesse que deve dominar em cada situação. E esse julgamento é feito pelo juiz sem a necessidade de busca da verdade e de busca do justo. Busca apenas de satisfação do interesse. Não há um justo objetivo a buscar. Isso é uma questão, portanto, ideológica importante. Importante. E que justifica, portanto, ou pelo menos explica, não, justifica, não é bem o que eu quis dizer, ou seja, explica a rápida mudança que se tem tanto nas decisões pretorianas, quanto nas legislações, e que já vem refletindo uma tendência que se encontra até mesmo nas decisões primigênias, ou seja, nas decisões de primeiro grau. Tem-se visto, por exemplo, que alguns juízes, esta semana mesmo eu tive a ocasião de ver um processo dessa natureza, em que o juiz se fundamenta exclusivamente no sentimento pessoal que ele tem. Pede desculpa à parte, muito educadamente, por gerar uma situação que não está de acordo com a lei, mas ele acha pessoalmente que a melhor solução para o caso não é aquela que está na lei, mas aquela que o seu sentimento dita. Então nós temos aí uma jurisprudência sentimental. E, de algum modo, vai lembrar não só a figura do bom juiz Magnot, na França, né? Ou a outra expressão também que se encontra numa obra clássica do direito francês, o gouvernement des juges, ou seja, governo dos juízes, os juízes governando. E, ao governarem, não há outra saída a não ser que governem pela própria subjetividade, porque se eles governam, eles não aplicam a lei, eles vão fazendo a lei que lhes parece conveniente. É uma forma de governo, o governo dos juízes. E isso explica alguns dos acontecimentos mundiais, essa certa volatilidade de soluções. Não estou aqui fazendo diretamente ou mais claramente um juízo crítico, mas estou mostrando um fenômeno mundial. Não basta assegurar a existência do todo social, prossegue José Pedro, e a convivência pacífica dos seus membros. Os homens querem naturalmente viver bem. A tendência para a perfeição é inata nos homens. E essa tendência, transposta para o plano social, gera o progresso. Os homens querem progredir. Todos nós queremos o nosso próprio bem. Mas, prossegue José Pedro, não só de pão vive o homem. Isso nos ensina o Evangelho. De nada valeria aos homens reunidos em sociedade alcançar uma cópia superabundante de bens materiais, perfeitamente distribuídos entre todos, se lhes faltasse o nutrimento do espírito, os bens da alma. Por sua vez, o progresso, que fosse apenas um progresso técnico, ele já antecipa aqui uma ideia que depois vai ressurgir no grande livro que escreveu, O Estado Tecnocrático. Um progresso que fosse apenas um progresso técnico seria ilusório. E, aliás, em nossos dias estamos vendo como as conquistas da técnica, mais aperfeiçoada, muitas vezes acarretam a destruição da própria sociedade. E aí ele diz, haja vista a bomba atômica. E termina este capítulo dizendo que a questão social não é apenas uma questão de estômago. E para resolvê-la não basta uma reforma econômica que assegure melhor distribuição dos bens materiais. O bem comum exige que se distribuam também entre todos os bens espirituais, sobretudo os que decorrem da instrução e principalmente da educação. Nisto vemos mais uma vez o fim da sociedade temporal, interferir no plano espiritual que cabe à Igreja, pois sem o conhecimento da verdade religiosa, diz José Pedro, nunca podem os homens receber a verdadeira educação, nem tampouco praticar a verdadeira justiça social. E aí, então, depois de tratar dos bens espirituais e referir os bens materiais, ele termina o capítulo falando das funções do poder político. Dois postos, diz José Pedro. Resulta que o poder político, no cumprimento de sua missão de promover o bem comum, deve, antes de mais nada e principalmente, assegurar a paz pelo direito. Paz social pelo direito. Daí as tarefas de polícia,
de forças armadas, ou seja, defesa do direito à vida independente, do direito à vida independente da própria coletividade nacional, ou seja, a coletividade nacional tem o direito de viver de maneira independente, a elaboração das leis, a proteção dos direitos pelos juízes e tribunais, a aplicação de penas para a repressão de delitos. Cabe também ao poder público prover a sociedade dos bens de que carecem seus membros. E daí a ação do Estado no domínio educativo, na ordem econômica, em matéria de transportes, etc. Nós vamos ver adiante que ele vai insistir muito, e com inteira razão, na atuação subsidiária do Estado nessa matéria. Deste modo, o Estado contribui para se alcançar o bem comum em todos os elementos que o constituem. Note-se, conclui, esta ação do Estado deve dar-se sempre coordenando, harmonizando e mesmo fiscalizando a ação dos particulares. Não deve sobrepor-se a esta ação. Não a deve anular ou suprimir pelas razões que já foram expostas. Por isso, a ação do Estado em matéria de economia, transportes, educação, varia muito, conforme a situação da sociedade em cada época. Cabe-lhe proporcionar à sociedade certos bens que não possam ser alcançados pela atividade dos particulares. Vejam bem, essa ideia de subsidiariedade existe no ambiente da nossa própria casa. Quem tem filho pequeno, quem, como eu, tem neto pequeno, sabe ver isto. O que os netos podem fazer sozinhos, eles devem fazer sozinhos. Nós só vamos ajudá-los se eles não puderem fazer sozinhos. Só vamos substituí-los na hipótese que eles não saibam fazer de jeito algum. E assim nós fazemos com todos. Assim deve ser. Não devemos suprimir nem asfixiar as atividades dos outros. Devemos não fazer nem deixar de fazer, mas ajudar a fazer, como disse Taparelli da Zélia. Daí a primazia que cabe ao Estado no concernente à ordem jurídica, que nos povos modernos e nas atuais condições das sociedades políticas deve pertencer ao poder do Estado com superioridade efetiva, a elaboração das normas do direito. A elaboração das normas do direito deve ser uma superioridade. Depois da lei natural, a primeira coisa que deve vir exatamente é a Constituição e as demais leis do Estado. Mas isso não quer dizer que se deve, com essa superioridade, exatamente porque é superior apenas, excluir a normatividade própria da soberania social. Que nós possamos ter a lei, por exemplo, o estatuto aí da Noreg, que nós possamos ter o estatuto da ARISP, a Associação dos Reis Imóveis de São Paulo, que possamos ter o estatuto do nosso clube, o contrato social de uma empresa, as nossas regras familiares. O Estado não exerce com exclusividade a função de elaborar normas. E nem todas as normas do Estado são normas primeiras, são normas anteriores, porque existe a lei natural. Mas algumas vezes o Estado exerce certas funções de natureza política com exclusividade. E aí estão as funções de polícia, embora alguma coisa modernamente ou contemporaneamente se delegue a atividade por assim dizer, polícias particulares, mas, por exemplo, com exclusividade deve exercer a função das Forças Armadas. As Forças Armadas devem ser exclusivamente função do Estado. E com isso, José Pedro, num capítulo muito bem escrito, com uma capacidade de síntese e clareza notável, tratou aqui da ideia do bem comum como fim do Estado, que eu procurei, na medida do possível, de algum modo, adicionar em alguns pontos, com exemplo, com algumas explicações complementares e que pudesse também trazer para o quadro dos nossos tempos, né, para o quadro atual, para as circunstâncias em que nós nos encontramos no mundo contemporâneo. Eu agradeço mais uma vez a todos aqueles que têm participado dessas nossas reuniões. Para mim tem sido surpreendente o número de pessoas que despendem seu tempo valioso para ouvir essas pequenas referências, e isso me deixa muito, muito feliz de poder, espero eu, poder contribuir de algum modo para a divulgação
do pensamento desse grande mestre de todos nós brasileiros, que foi José Pedro. Eu concluo aqui hoje essa exposição dizendo algo que eu queria ter dito na terça-feira, na reunião que tive lá no Grupo Veredas, uma reunião, volto a dizer, muito interessante, que está lá na página do YouTube do Veredas, para dizer uma coisa: José Pedro era um homem de vocações bem ordenadas e hierarquizadas. Ele nasceu em São Paulo e tinha uma vocação paulistana. Interessante como o pai dele foi secretário, antigamente se falava em secretário de polícia, secretário de segurança pública no estado de São Paulo. E o Dr. José Pedro amava a cidade de São Paulo, queria o bem da cidade de São Paulo. Era, portanto, de uma vocação paulistana acendrada, conhecia bem a história da cidade. Além dessa vocação paulistana, ele tinha a vocação paulista. Falava com muito respeito da Revolução Constitucionalista de 1932, com que os paulistas se levantaram contra o pisoteio da Constituição. Perderam a revolução, ou contra-revolução que se fez, mas a bandeira ficou de pé. E José Pedro tinha esse sentimento bandeirante, essa vocação paulista, vocação paulistana da cidade de São Paulo, vocação paulista do estado de São Paulo. E um pouco além, tinha a vocação da brasilidade. Dele retirei, e isto moldou frequentemente as minhas palavras, a ponto de que eu as repito com frequência, que o Brasil nasceu Monte Pascoal, engatinhou Ilha de Veracruz, cresceu Terra de Santa Cruz, e ainda sendo Brasil, tem a cruz na sua Constituição. Essa vocação de brasilidade, José Pedro era, por assim dizer, um verdadeiro entusiasta do Brasil. Mas ia além. Tinha então, na sequência, a vocação da lusitanidade. Sempre entendeu o Brasil como algo formado por sua pátria de geração, que foi Portugal. O Brasil é Portugal do outro lado do Atlântico. E Portugal ele sempre entendeu como uma terra dentro das Espanhas. E daí a vocação da hispanidade. Então José Pedro tinha essa vocação crescentemente universal, nascida desse chamado, desse amor acendrado pela terra paulistana, passando por todo o território do domínio paulista, chegando à dimensão brasileira e atravessando o Atlântico. Sendo ele também de coração um português e um hispânico, a ponto de ter sido, como sabem, um grande cultor e adepto da comunhão tradicionalista, que representa os carlistas, o movimento carlista da hispanidade. Então, essa característica de José Pedro, que conseguia conciliar o particular com o universal com o particular, e que é a característica que vai aparecer em boa parte de suas obras, e sobre a qual ainda nós vamos ter a oportunidade de falar. Muito bem. Agradecendo novamente aqui a Noreg, na pessoa da doutora Mônica Della Vecchia, cumprimentando o doutor Alexandro Feitosa Rezende, estimada Cátia Jônia Dias, doutor Jeová Almeida, doutor Tiago Bana Franco, acho que me mandou uma lista de livros. Não tive a oportunidade de ver, doutor Tiago, o volume de processos aqui, em virtude de agravos e mandados de segurança, etc., em virtude aí dessa situação emergencial que nos encontramos, me tem tomado praticamente todo o tempo, mas eu ainda verei, peço desculpas pelo atraso. Doutora Cátia Dosso, aqui não sei exatamente se trata como um grupo, como quem, mas Irene e Xiomara Ren. Meu estimadíssimo José Roberto Leme Alves de Oliveira, querido amigo, grande nome da magistratura paulista, doutor João Paulo Silveira dos Santos, doutor Gustavo Baretieri, doutor Jefferson Canachiro, estimado Fausto Mota, doutor Ricardo Felício Scaff, digno juiz lá, diretor do Fórum de Guarulhos, titular da primeira vara civil de Guarulhos, autor que eu tive também a oportunidade de algum modo, coordenar num trabalho que escrevemos
várias mãos sobre a gratuidade no registro civil, sobre essa política de gratuidade imprudente que se faz no registro civil brasileiro. Doutora Núria Fabres, meus cumprimentos aí para a queridíssima cidade de Porto Alegre. Professora Isabela Bicalho, minha saudação aí para Miguelópolis, para o Tiago, seu Wilson e a dona Marilena. Doutor Leonardo Bertoncello, Alessandra Saboia Fonseca, como vai, Alessandra? Como é que vai a Bahia? Doutora Regina Fátima Faria Dip, nome conhecido. Está aí como super fã também. Se não fosse super fã, estaria desmoralizado. Doutor Leonardo Faccioni, muito obrigado, doutor Leonardo. É excessiva generosidade sua. Muito obrigado. Doutor Gustavo Borges de Oliveira. Muito bem. Eu achei muito divertida essa reunião lá no Veredas. Foi uma conversa de, por assim dizer, Chesterton que dizia, né? Como é bom a gente ter parceiro de ideias. Eu conversei com muita naturalidade, como se eu estivesse em uma mesa de jantar, viu? Já que nós não podemos ir ao restaurante, foi uma diversão excelente essa reunião do Veredas. É um grupo que nós devemos prestigiar. Realmente muito bom. Doutor Max Moreira, muito obrigado. Doutor Ricardo Galego, obrigado. Doutor Eduardo Amadei. Doutor Renato Lana, vou começar a tomar vitamina, doutor Renato. Doutora Andréa Elias da Costa, estimada Laura Porto. Doutora Érica Albuquerque. Muito obrigado, muito obrigado, obrigado. Doutora Érica Albuquerque novamente. José Pedro no TCC, ótimo, ótimo. Temos que divulgar. O Brasil merece conhecer a obra de José Pedro. Bom, muito obrigado a todos. Desculpem assim o jeito meio informal com que estou tratando essa coisa, mas não há motivo para nós fazermos da tentativa de conhecer, explorar o pensamento sábio, como o pensamento de José Pedro, motivo de aquelas aulas pesadas e tudo mais. Eu também acho que eu nem saberia ter essa profundidade toda que se exige para aulas pesadas. Vamos devagarinho, palmilhando aí o que o Dr. José Pedro ensinou. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, se Deus nos permitir.